Bom dia, meus queridos alunos do nono ano. Vamos dar continuidade com o assunto ainda de geometria, né? Duas aplicações importantes do Teorema de Pitágoras. Primeira aplicação, cálculo da medida da diagonal de um quadrado. Veja no quadrado, todos os lados são iguais. Aí tracei um segmento do vértice A até o vértice C, chamado de diagonal. Eu podia ter traçado de B até D, correto? Em todo quadrado os lados são iguais. L representa lado, D representa diagonal. Veja, quando foi traçado esse segmento de A até C, formou dois triângulos, retângulo, né? Então eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Observando aqui o triângulo retângulo oposto, o lado maior é AC. Os outros, L e L, os catetos. Vamos aplicar o Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, que vai ser D. O lado elevado ao quadrado, também o outro lado elevado ao quadrado. Então, D elevado ao quadrado, vamos somar, tem a mesma parte semelhante. 2L2, correto? D vai ser igual a raiz quadrada de 2L2. Só que o expoente de L está elevado ao quadrado, então o expoente é 2 e está igual ao índice, então o L sobra. Então a fórmula matemática para calcular a diagonal de um quadrado é D, L raiz quadrada de 2, correto? Veja que eu apliquei o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Primeira questão, vamos fazer a aplicação. Quanto mede a diagonal de um quadrado que tem 8 centímetros de lado? O lado é 8 centímetros. D, vou aplicar a fórmula, L raiz quadrada de 2. Então D vai ser igual, substituir o L por 8. Então vai ficar 8 raiz quadrada de 2 centímetros, está calculado. Por que eu não multipliquei 8 vezes 2? Porque o 8 não tem raiz, correto? Então permanece D igual a 8 raiz quadrada de 2 centímetros. Correto? Vamos ver o exemplo 2. Quanto mede a diagonal de um quadrado que tem 5 raiz quadrada de 2 centímetros? O lado, novamente, vamos aplicar a fórmula. D igual a L raiz quadrada de 2. Aqui 5 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Observa a substituição. Então D é igual a 5. Agora aqui eu posso raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, dá raiz quadrada de 4, correto? Então vamos 5 raiz quadrada de 4 não é 2? Então o valor correto aqui D é igual a 10 centímetros. Correto? 5 multiplica o resultado da raiz quadrada de 2. De 4, que é 5 vezes 2. Terceiro, a diagonal de um quadrado mede 10 centímetros. A diagonal de um quadrado, D mede 10 centímetros. Determina a medida do lado desse quadrado. Ele quer determinar o lado desse quadrado. Então, vou aplicar a fórmula. L raiz quadrada de 2. Só que D, aqui vai ser 10. Correto? Eu posso dizer que L vai ser 10 dividido pela raiz quadrada de 2. O denominador de uma fração não pode ser irracional. Aí vou repetir o numerador, que é 10. Eleva a raiz quadrada ao numerador. E vou repetir 2 vezes essa raiz, o denominador. Observe, 10 raiz quadrada de 2, aqui dá raiz quadrada de 4. Então L vai ser igual a 10 raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4 é 2. Então 10 dividido por 2 dá 5 raiz quadrada de 2, a resposta é o lado. Correto? Observe a pergunta. A diagonal de um quadrado mede 10 centímetros. Determine a medida do lado desse quadrado. Substituir aqui D por 10, que é igual a L raiz quadrada de 2.
L é igual a 10 dividido pela raiz quadrada de 2. Só que a raiz quadrada de 2 é um número irracional. E o denominador não pode permanecer irracional. Então eu uso a regra de racionalização. Vai ser 10 raiz, pego a raiz, coloco ao lado do numerador, que é 10. E vou repetir o denominador duas vezes a raiz. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Aí, observar aqui, 10 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 4. 10 raiz quadrada de 2, extrair a raiz quadrada de 4, 2, 10 dividido por 2, dá 5. A resposta é 5 raiz quadrada de 2. Correto? Quarta questão. A diagonal de um quadrado. É igual a 11 raiz quadrada de 2. Determina a medida do lado. Vou usar a fórmula novamente. Aqui é 11, né? Correto? Estou determinando o lado. Observe que raiz quadrada no primeiro membro de 2 e raiz quadrada de 2 no segundo membro. Eu posso eliminar aqui, são iguais. Então isso, L vai ser igual a 11 centímetros. Entenderam? Raiz quadrada no primeiro membro de 2 e raiz quadrada no segundo membro de 2. São iguais, aí eliminei. Então L vai ser igual a 11 centímetros. Ele manda determinar o perímetro. Já que os lados de um quadrado são iguais, então é 4 vezes L. Então é 4 vezes 11. Então o perímetro, 44 centímetros. Questão número 5. Página 217, número 1. Letra A. Observe o quadrado. Veja o segmento aqui, é uma diagonal, parte de um vértice ao outro. Sabendo que um quadrado, os lados são iguais. Eu chamo esse lado de x, também esse lado vai ser x, x e x. Correto? Vou chamar esse lado de x, já formou um triângulo. Então, 8 ao quadrado, a diagonal é o lado maior, 8 ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. E x elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado. 64. Termo semelhante, 1x2 mais 1x2 dá 2x2. Correto? Eu posso dizer que 2x2 é igual a 64. x2 vai ser igual a 64 dividido por 2. x2 é igual a 32. Correto? X é igual a raiz quadrada de 32. Vamos decompor em fatores primos por 2. Dá 8, né? Vamos arrumar qual é o índice da raiz 2. Aí de 2 em 2, ó. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. X aqui vai sobrar 2 é igual ao índice. 2 é igual ao índice. 2 vezes 2, raiz quadrada de 2. Esse 2 não pode sair porque o expoente é 1. Então a resposta aqui, pessoal, x é igual a 4 raiz quadrada de 2. Correto? Questão número 6. Trabalhamos na aula anterior. Tente resolver com calma, pense e veja. Essa questão aqui na aula anterior eu expliquei que tem o cateto e tem o cateto. Observe a hipotenusa. Aí eu vou chamar esse lado aqui primeiro de x, ou outra letra qualquer, para chegar em A, correto? Alguma dúvida? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Vamos trabalhar a segunda aplicação do Teorema de Pitágoras. Muito obrigado.